Eu sabia que eu ia me enrolar falando jejum e Jesus. Porque tem uma hora que você fala Jesus, que você fala jejum, aí Jesus, aí você fala Jesus. Aí fica difícil. Se eu me enrolar, tá tranquilo, beleza? Pô, vai rolar agora jejum para o retiro, 21 dias de jejum. Começa sábado amanhã, não sei se você está sabendo. Pô, Cláudio, mas eu não vou no retiro, e aí? O que isso tem a ver comigo? Tudo! Porque você pode aprender a jejuar e vai ser uma experiência marcante na sua vida, totalmente diferente de tudo que você já viveu, beleza? Não sei se você sabe, mas os grandes da fé, as grandes pessoas da fé, jejuavam, todos eles. Vai lendo a Bíblia aí que você vai vendo que a galera jejuava. E há várias formas de fazer jejum. Então, o que é jejuar na verdade, né? Vamos explicar primeiro o que é jejuar. Cara, jejuar é você abrir mão de uma parada que ocupa a sua vida e que de repente você percebe que ocupa o seu coração ali. E naquele momento ali de privação, de abrir mão daquele negócio, você deve substituir aquele tempo por um tempo de busca a Deus. Então não é simplesmente, galera, a gente fazer jejum intermitente para emagrecer, beleza? Não é dieta, não tem nada a ver com isso. Você precisa fazer dieta? Não sei. Aí cada um que sabe de si, tem que conversar com médico, nutricionista, algum profissional dessa área. Não é coisa assim também que, eu vou fazer do meu jeito e tal. Beleza, não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que a Bíblia chama de jejum. Então, o que seria isso? Por exemplo, de modo geral, a gente abre mão, né? Historicamente era assim na Bíblia, de comer uma parada. Isso é um propósito que você faz, você e Deus, aí é contigo. E no lugar de comer aquela parada, você vai se alimentar de alimentos espirituais. Então, no lugar de se encher daquele negócio, você se enche do Espírito Santo. E aí, naquele horário você busca. Então, vou dar um exemplo de jejum de comida. Então, eu deixo de tomar o café da manhã, faço esse propósito diante de Deus. É esse o propósito que você tem que fazer? Não sei, cada um tem um propósito aí. Mas fiz esse. Por exemplo, deixar de tomar o café da manhã. Então, não é simplesmente, eu vou dormir então até meio-dia, que eu já acordo almoçando. Pô, Deus, aí entreguei meu jejum, tá tranquilo. Não é isso, galera. É você, naquele horário ali, você está acordado. E naquele horário que você tomaria o café da manhã, então vamos dizer assim, eu tomo café em 20 minutos, em meia hora. Sei quanto tempo, cada um tem um tempo, né, de tomar café. Naquele momento, em vez de tomar o café, você vai se alimentar de algo espiritual. Que é você, parar para orar, você parar para meditar, você parar para ler a palavra. É nesse sentido que o jejum funciona. A gente vai ver na Bíblia, por exemplo, o jejum de Daniel. O que Daniel e os amigos lá, né, resolveram fazer? Vocês lembram? Azarias, Ananias, Misael, vocês lembram o que esses caras fizeram? Que a gente chama de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O que esses caras fizeram? Eles abriram mão de um alimento lá que fazia parte da Babilônia, que todo mundo que tinha que cumprir uma prova lá estava comendo, e eles começaram a comer só verdura, beleza? E eles colocaram isso diante de Deus para eles não se contaminarem com aqueles alimentos lá da Babilônia. Foi um propósito deles diante de Deus. Tranquilo? O jejum é você abrir mão de algo para que você preencha com a busca por Deus, com a oração, com a busca pela palavra, com a presença de Deus. É nesse sentido. O que aconteceu com o Daniel que foi maravilhoso foi o seguinte, imagina se você vai fazer um exame físico. Tipo assim, vou entrar para uma parada do exército. E aí você resolve fazer um exame físico e começa a fazer um jejum, comendo só verdura, para fazer uma prova lá. Foi o que Daniel fez e deu certo. Daniel ficou na frente de todo mundo, depois de ter jejuado, para você ver que essa parada era uma parada milagrosa. Moisés jejuou, Josué jejuou, Jesus jejuou, Paulo jejuou, Esther jejuou, e todos os heróis da fé jejuaram, galera. E por que a gente não vai jejuar?
Só que o que a gente percebeu ultimamente, isso serve muito para a geração de vocês, é o seguinte, que em alguns casos a gente não consegue, não pode, ou não é tão conveniente abrir mão de comida assim. Então, vou te dar alguns exemplos. Pô, nem todo mundo pode ficar sem comer, beleza? Porque tem gente que tem hipoglicemia, então cada um que tem que saber da sua própria vida, do seu histórico de saúde. Você que é novinho, novinha, você tem que perguntar para sua família também, porque a sua família pode dizer, cara, não dá para você jejuar não, porque você passa mal e tal, então você tem que, jejum de comida, você tem que ficar ligado. Mas eu recomendo, se você tiver o acompanhamento da sua família, tiver tudo certo, começa a treinar essa parada, que vai ser uma parada que vai fazer bem para você, beleza? Bem espiritual. É nesse sentido aí, bem espiritual. Mas se você não pode, por alguns casos assim, médicos, e eu já tive restrição médica também para jejuar, o que você pode fazer? Você pode fazer outras formas de jejum. E a gente tem uma forma que a gente tem se acostumado ultimamente, que é de algumas questões assim, de tecnologia, de mídias e tal, que a gente, sabe que tem ocupado a nossa vida, e muito mais do que deveriam ocupar muitas vezes. E a gente abre mão, por exemplo, vou abrir mão do TikTok, vou abrir mão do Instagram, vou abrir mão das mídias sociais, e vou começar a gritar. Imagina, você sem mídia social, já imaginou um dia da sua vida sem internet? Tranquilo, né? Um dia, e 2, e 21 dias. Aí já começa a pegar, não começa? 21 dias sem acessar a internet. Cara, aí a gente pensa assim, estou gastando minha vida nesse aplicativo aqui maldito. Vou abrir mão dessa parada. E no momento em que eu gastava a minha vida nesse negócio, sempre que me der aquela vontadezinha, sabe? Aquela ânsia, aquele vício, que a gente fica viciado nesses troços. Aí, na hora que eu for abrir o aplicativo, que eu já paguei, inclusive, o aplicativo, eu abro a Bíblia. E aí eu começo a ler a Bíblia, e começo a pensar nas coisas de Deus, e pensar naquilo que Deus está falando para a minha vida. Se você não sabe, Jesus falou sobre jejum, ensinou os seus discípulos. E eu costumo dizer para vocês que todas as respostas estão no Sermão da Montanha, é verdade. Abre aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, Sermão da Montanha. A gente vai ler do verso 16 ao verso 18. Beleza? Mateus 6, 16 a 18. Diz assim, Sermão da Montanha, sermão pregado por Jesus. Todo mundo achou aí? Tô vendo gente até com a Bíblia de papel aí, que maneiro, hein? Excelente. Olha só. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. O que está rolando aqui no Sermão da Montanha? Jesus está falando sobre algumas práticas que envolvem a religião, nosso relacionamento com Deus. A palavra religião, às vezes a gente acha que tem uma conotação ruim, mas não tem não. Religião significa religação, você voltar a se relacionar com Deus, beleza? Então Jesus está falando sobre essas práticas da religião. No início do capítulo 6, ele vai falar sobre a ajuda aos necessitados, depois ele vai falar sobre a questão da oração, e depois ele vai falar sobre a questão do jejum. Você vai perceber que no Sermão da Montanha, todos esses 3 temas têm uma semelhança. Estou falando rápido que aí que a pessoa que vai acessar esse vídeo colocando na velocidade 2 não vai conseguir. Agora eu vou falar mais devagar. Cara, Jesus está dizendo o seguinte: existe uma recompensa quando a gente ajuda os necessitados, existe uma recompensa quando a gente ora, e existe uma recompensa quando a gente jejua.
Só que essa recompensa pode vir do lugar errado. Então, tipo assim, se eu ajudar as pessoas, então, pô, a Marina está precisando de uma ajuda em redação, vamos dizer assim, não sei não, hein, Marina, nem começou o ano, né, não tem nada a ver, hein, galera. Aí, pô, a Marina precisa de ajuda, aí eu vou ajudar a Marina, mas eu digo assim, pô, aí, galera, tô ajudando, galera, tô ajudando, hein, a Marina, e tá todo mundo sabendo, cara, perdi minha recompensa, recebi já a recompensa, na verdade. Qual é a recompensa? Todo mundo, ó, dizer joinha para mim, dar aquele like, tapinha nas costas e abraço. Só que Jesus fala assim, ó, quando você ajudar uma pessoa, que ninguém veja. Que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. É claro que, cara, a mão não sabe nada que eu está fazendo. Jesus está dizendo assim, seja discreto. Fica quietinho na sua, que ninguém sabe que você está ajudando ninguém. Por quê? Porque aí Deus vai te recompensar. Na hora da oração, a mesma coisa. Quando vocês forem orar, vocês não têm que ficar chamando a atenção de todo mundo para dizer que vocês oram, têm uma vida de oração. Não. Fica quietinho na sua. Porque aí aquele que recompensa em secreto vai te ver e vai te recompensar. E assim é também no caso do jejum. A gente pode jejuar e ficar espalhando para todo mundo, ficar tirando onda e achar que a gente é mais espiritual do que o outro. Pô, fez jejum de Coca-Cola. O meu é muito mais top, que o meu jejum é de Coca-Cola e Guaraná. Pô, cara, cada um com seu jejum, cada um com o seu cada um. Tome cuidado quando você fizer um propósito diante de Deus também, porque Deus não está te obrigando a nada, não é isso? Você não está sendo obrigado. Se prometeu, vai ter que cumprir. Se colocou o propósito diante de Deus, aí, meu amigo, se vira. Começa devagar. Eu já fiz uns propósitos, às vezes, de modo meio afoito, assim. Pô, vou fazer um propósito tal. E aí passei sufoco, muitas vezes. Então, cara, vai num tempo, num ritmo. Determina o tempo que vai ser e está tudo certo você diante de Deus. Só que Jesus ensina umas paradas que são legais para a gente. Olha só, primeira lição, o jejum deve ser acompanhado de um coração humilde. Jesus vai mostrar isso para a gente no texto de Lucas. Então, ó, o jejum deve ser acompanhado de um coração humilde, Lucas 18. Lembra da parábola do publicano e o fariseu? É assim, duas pessoas vão para o templo orar. Duas pessoas vêm para o UP. Beleza. Um é o fariseu, é o religioso. O religioso, ele, com toda a pompa, ele chega no UP, na reunião de oração, e ele ora assim, ó, Jesus, obrigado, que eu não sou como muitos outros aqui do UP. Tenho uma vida santa. Eu oro todo dia, eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego a minha oferta na igreja, obrigado que eu não sou como esse galerão aí. O publicano, que era o cara mal visto, o cobrador de impostos era mal visto naquele tempo, Jesus diz que ele chega no UP e diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Só isso. E ele não tem coragem de levantar a cabeça. Por quê? Porque ele sabe que ele é pecador, porque ele se humilha diante de Deus. Jesus pergunta, quem voltou honrado e perdoado para sua casa? É claro que foi aquele que se humilhou. O jejum deve ser acompanhado de um coração humilde. Não adianta você jejuar para você se orgulhar disso. O jejum em si mesmo não significa nada senão uma dieta como qualquer outra. Seja dieta de mídia social, seja dieta de comida, de refrigerante, de doce, do que for. Entende? O jejum mesmo, cara, ele não é agradável a Deus se ele não vier acompanhado de um coração cheio de humildade. Para que serve o jejum, na verdade? Para a gente se humilhar. Então, por exemplo, se você deixa de comer por um tempo, quando você come, você olha a comida de outra forma, com mais fome, não, também, mas de uma forma em que você se torna mais grato. Cara, eu sempre disse isso,
Nunca aconteceu uma vez na minha vida que eu fiz um jejum de comida, em que no momento em que eu voltasse a comer, eu quase chorasse orando antes de comer, tipo assim, Deus, cara, você me deu essa comida aqui, que coisa. Mas quando eu estou acostumado a comer direto, eu faço aquela oração bem assim, obrigado, Senhor, já metendo garfo na boca aí. Mas quando você jejua, cara, aquilo te quebra de um jeito, e você dá valor, e você pensa em gente que passa fome, aquilo muda seu coração radicalmente, de modo que você se torna humilde. A gente deve entender, galera, que por mais que a gente tenha, e a maioria de vocês tenha, isso é bom, não é ruim não, é bom, mas isso tem um problema. Por mais que a gente, qual é o problema? Ainda não avisei, né? Por mais que a gente tenha uma situação legal, vocês que são filhos dos pais e responsáveis de vocês, e meus filhos, por exemplo, tem uma situação assim, que eles chegam em casa e eles sabem que vai ter o que comer, e graças a Deus por isso, por mais que a gente pense assim, pô, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, meu responsável, sei lá, eu tenho dinheiro. Cara, é Deus que te dá essa parada. Você consegue entender? É Deus quem te dá essa parada. Você tem comida? Deus te deu comida. Deus fez nascer o sol no tempo certo. Deus fez chover no tempo certo. Deus evitou a nuvem de gafanhotos. Deus que fez. Deus fez chegar a comida no seu pratinho, na sua mesa, na sua casa. Deus te deu vida, fez seu olho abrir, fez você respirar. Foi Deus quem fez isso tudo. E de uma hora para outra, cara, tudo acaba. Por incrível que pareça. Eu conheço a história de um cara, pai de um amigo meu. Aí você vai ver que eu sou velho. Que ele estava bem na terra dele lá na Polônia. Ele era um alfaiate na Polônia. Estava ganhando dinheiro. Um dia estourou a guerra e acabou tudo. Acabou tudo, tudo. Tudo que ele tinha, ele não tinha mais. Aí sabe o que ele fez? Porque ele era judeu, teve que fugir. Aí ele pegou somente a máquina de costura, botou numa bolsa, pendurou nas costas, saiu de casa sem nada, sem nada. Sem nada, de uma hora para outra. Por que isso não acontece com a gente? Pela misericórdia de Deus, galera. Isso não acontece com a gente pela misericórdia de Deus. Você consegue entender? Você tem sua caminha, você tem sua comidinha, você tem seu coleginho, você tem sua vida, você tem... Cara, é graças a Deus. Agradece aí, cara, a Deus. O jejum deve ser acompanhado de humildade. Segunda lição, o jejum deve ser acompanhado de uma vida transformada. Isaías 58 é o texto fundamental para você entender o que é o jejum. Por quê? Porque o jejum pode se tornar um fim em si mesmo. O que Deus vai falar por intermédio do profeta Isaías? O povo na época de Isaías jejuava. E jejuava pra caramba. Jejuava de modo treinadinho. Então você pode realmente jejuar sem ficar sem comer. Nessa época a galera ficava sem beber água também. A gente não recomenda que faça assim. Beleza? Nunca você vai fazer... Ah, Clóvis, eu vou fazer. Não, não vai fazer não. Nunca você vai fazer um jejum sem beber água. Tudo bem? Você aguenta ficar 40 dias sem comer, mas você não aguenta 3 dias sem beber água. Então você não vai fazer jejum sem beber água, mas tudo certo. Essa galera aqui fazia jejum, ficava sem comer, sem beber, eram profissionais do jejum. Você sabia que gente que não é nem cristã, tem um livro chamado, né, O Artista da Fome, do Franz Kafka. Kafka é um cara que, né, nunca foi crente, você não conhece esse cara, mas é um clássico da literatura. Tem um livro do Kafka, que é O Processo, outro clássico da literatura, a galera do direito tem que ler, Metamorfose, clássico da literatura do Franz Kafka. O Artista da Fome, o Kafka vai contar a história de um cara que não é nem crente, mas ele sabia jejuar. E ele ganhava dinheiro com isso, ficava 40 dias sem comer. Ficava mesmo em praça pública, ele ficava acorrentado, ficava dentro de uma jaula 40 dias. Sem comer, sem tramóia, sem nada. Era um cara treinado para fazer aquilo. Mas Deus não quer um profissional do jejum aqui. Você consegue entender? Deus quer que o jejum seja acompanhado de uma vida santa, de uma vida transformada. Aí o que o texto de Isaías vai dizer para a gente? Olha só, se você jejuar, mas você ficar brigando, não adianta nada, seu jejum é lixo. É melhor você comer e viver em paz do que você jejuar e ficar brigando.
O texto de Isaías vai mostrar para a gente que se a gente não tiver uma vida santa, o nosso jejum por si só, ele não é agradável a Deus. Você vai ler Isaías 58 lá depois. Terceira lição, o jejum deve ser acompanhado de uma busca pela vontade de Deus. Então olha só o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, ó, se você jejua e as pessoas te dão aplausos, você recebeu sua recompensa. Mas, porque eles estão sabendo, só quem tem que saber do seu jejum é o Pai. E o Pai vai te recompensar. Qual é a recompensa das pessoas? A aprovação. Então, tipo assim, pô, se eu contar para vocês, cara, que eu já jejuei alguns dias, vocês vão pensar assim, pô, que cara santo, que maravilha, joguei tudo fora. Tudo fora, porque a recompensa minha foi vocês me admirarem. Só que a minha recompensa é o Pai se agradar. Cara, qual é a recompensa? Ah, então é assim, ó, eu vou jejuar para eu conseguir passar na prova do Enem. A minha recompensa vai ser a aprovação no Enem. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Beleza? Não é isso. A recompensa é o Pai se agradar. Porque olha só, se a recompensa de vocês é o aplauso das pessoas, a recompensa daquele que o Pai vê em secreto é o Pai em si, é a presença dele, é ele se agradar. Eu estou fazendo jejum para quê? Para receber algo em troca, para passar no vestibular, para conseguir um namorado, uma namorada, para conseguir uma resposta de uma oração que eu nunca tive? Não, eu estou jejuando para que Deus se alegre. Assim como alguém ia se alegrar e dizer, cara, você é fera, Deus vai se alegrar e vai te amar e vai pensar assim, cara, meu filho amado, que maravilha, eu estou feliz com isso que você fez. É por isso. Se essa recompensa para você não é suficiente, você não é crente. Essa é a melhor de todas, melhor do que Deus me dar um carro, melhor do que Deus me dar a vaga na faculdade, melhor do que Deus me dar um 980 na redação do Enem. É ele dizer assim, pô, Clóvis, fiquei feliz, cara. Você falou que ia fazer o jejum durante 21 dias e você conseguiu, cara. E ninguém está sabendo o que você fez para minha glória, pô. Sabe o que você recebe em troca? Muito mais do que aquilo que você pediu. Sempre foi assim na Bíblia. Se você me disser assim, Clóvis, eu vou receber aquilo que eu pedi, já disse que não. Mas eu te digo que você vai receber muito mais. Que a Bíblia diz isso. Quando a gente pede para um pai humano, ele dá para a gente uma pedra no lugar do pão, ele dá para a gente uma cobra no lugar de um peixe. Quanto mais o Pai que está nos céus, quanto mais a medida de Deus é muito maior, Ele vai fazer muito mais. Para que a gente vai jejuar para ir para esse retiro durante 21 dias? Para que a presença dEle esteja naquele retiro. Beleza? Para que a gente já chegue no retiro humilde, quebrado e humilhado. Para que a gente consiga compreender que a nossa vida depende dEle diretamente durante esses 21 dias. E você vai ter certeza que esse retiro para você vai ser muito melhor do que todos os outros. E a presença dele vai ser muito mais intensa para você. Ainda que uma outra pessoa esteja do seu ladinho lá no retiro, na cama embaixo ou em cima, sei lá em qual cama que você vai dormir, e a pessoa esteja assim, pô, o retiro tá chato, e cara, aí não estou gostando, tá muito calor. E você vai estar assim, poxa, cara, que bênção estar nesse lugar, que maravilha. Por quê? Porque você alcançou o coração do Pai, aquilo que Ele se agrada. Consegue entender? Como é que se aplica essa parada à sua vida? Primeira aplicação, jejue de modo sincero e discreto até o retiro. Então, galera, pô, quem não decidiu o jejum ainda tem que decidir até amanhã. Jejue! Deus está falando para você jejuar, a sua igreja está te chamando para jejuar. Você tem que jejuar. Clóvis, eu não vou para o retiro. Jejua, cara. Jejua. Deus está te chamando, te convocando, está convocando o povo dele para jejuar. Beleza. Você tem que assumir esse jejum até o retiro. Mas ele tem que ser um jejum
sincero, com coração humilde, transformado, dependente da vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser discreto. Ninguém tem que saber o que é que você está fazendo. Beleza? E por isso também você não vai ficar perguntando para os outros, para também não ficar colocando o irmãozinho aí, né, em tentação, né? Beleza? Pô, Raina, o que você está fazendo aí? Poxa, mas eu não posso falar. Para algumas pessoas você vai ter que falar e você não vai estar quebrando essa regra. Então, pô, você está dentro de casa. Não é isso? Sua mãe está lá, pô, fazendo aquele panetone maravilhoso, aqueles quitutes, aquelas tostas, aqueles bolos, aquele pudim, tudo maravilhoso que sua mãe faz. Seu pai, sei lá, seu responsável, sua avó. Pô, você vai ter que falar, vovozinha, eu amo tudo que a senhora faz, mas eu estou num propósito. Aí você vai ter que explicar. Ah, você está quebrando a regra? Não. Você está querendo cumprir a regra. Quebrar a regra é comer o pudim lá. Beleza. Pô, vou fazer jejum de mídia social. Então, vou chegar para o líder da minha célula. Olha só, cara, todas as mídias, zerei todas. Você pode fazer também com regra. Então, você pode fazer assim, ó, todas as mídias, mas o grupo da célula eu abro. Aí você vai ler todas as mensagens, né, do grupo da mensagem, você nunca lê do grupo da célula. Agora você vai ler aquelas figurinhas, aquelas. Agora você vai ler. É só colocar esse trato diante de Deus. Deus, todas as mídias, menos a célula. Mas tá, fiz todas as mídias, inclusive a célula. Pô, Duda é minha líder lá da célula. Duda, estou fazendo jejum de mídia e da célula. Olha só, toda segunda, na casa de Lucas, a gente está lá. Se tiver algum imprevisto, você me liga, que eu não tenho mídia social, beleza? Senão, pô, Lucas está lá dormindo, eu estou lá batendo na porta, Lucas, cheguei. Não, mas ó, hoje é outra coisa, desmarcou. Deixa tudo organizado, cara, que vai dar certo. Deus vai te guiar nessa parada. Segunda aplicação, faça um jejum. Faça do jejum uma prática espiritual contínua em sua vida, mesmo após o retiro. Então, pô, eu jejuo uma vez por ano só, que é esses 21 dias de retiro. Graças a Deus esse ano não foram 40. A galera colocou 21, maravilha. E depois, meu amigo, eu vou cair dentro da Coca-Cola, do sorvete, da mídia social. Não, cara, faz dessa parada uma rotina. Então, tenta tirar um dia da semana aí para você jejuar. Se for de mídia social, de mídia social. Se for de algum tipo de comida, algum tipo de comida. Torne isso uma prática para a sua vida. Veja se você não tem nenhum impedimento que seja justo. Então, eu não consigo, no momento que eu estou estudando, eu tenho que acessar isso e aquilo. Então, cara, beleza. Então, veja de outra forma, faça de outra forma, coloque horário. A partir de 8 horas da noite eu não acesso mais nada, até o dia seguinte. Comprometa-se diante de Deus. Tenta não fazer uma parada também que prejudique sua saúde, porque isso é contra a vontade de Deus. Deus não quer que você prejudique sua saúde de modo nenhum. Se Ele te deu a sua vida, o seu corpo, é para você fazer direito. Vou jogar essa recompensa fora, mas vou contar essa história para vocês. Pô, uma vez eu fui fazer um jejum, numa época que eu ia tomar vacina. Burrice, infelizmente. Né? Por quê? Eu ia tomar vacina e ia passar mal. Se eu tomo vacina, passa mal, não é? Eu também. Você não toma vacina e passa mal, não? Só eu, gente? Que isso? Cara, eu tomo vacina, eu passo mal. É como se eu tivesse com a doença. E aí eu fui, fazer jejum no dia que eu ia tomar vacina. Aí eu já passando mal porque estava fazendo jejum. E aí comecei a passar mal por causa da vacina. Eu não sabia o que era vacina, o que era jejum. E aí ficou, cara, programa no dia que não é o dia da vacina. O dia que tem educação física na escola, eu vou jejuar, cara. Vai correr, vai desmaiar no sol, pode ter certeza. E, cara, ninguém está te obrigando a fazer jejum nesse dia, pô. Calcula esse negócio direito, que vai dar certo. Mas torna isso uma prática recorrente, porque todos os grandes da fé oraram e jejuaram.
Lembra de Jesus falando, olha cara, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. É assim, cara, tem umas paradas na nossa vida que é jejum e oração para que a parada se decida. Então, cara, faça um propósito. Você tem até meia-noite para você estabelecer o que é o seu jejum. Coloca diante de Deus. Explica para Deus direitinho que Ele não vai se ofender. Senhor, eu tomo suco, tomo não sei lá o quê, mas essa lista aqui eu não tomo, eu não como. Ou eu abro o Instagram ou só o WhatsApp, mas Instagram, TikTok não vou abrir. Então, cara, coloca diante de Deus, faz seu propósito e você vai ver como é que os céus vão se abrir lá naquele retiro lá de Rio Bonito. Porque sempre foi assim, sempre que o povo se preparou, buscou a Deus, né, em oração e humilhação. Se o povo de Deus, né, se humilha e ora, Ele responde à oração. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque a gente na Tua palavra aprende tanta coisa e a gente gostaria realmente de jejuar de modo que o nosso coração não ficasse orgulhoso, mas humilde, de modo que a gente não se sentisse superior, mas pequeno, de modo que a nossa vida fosse santa diante da Tua vontade e que o nosso coração estivesse sendo transformado durante esse período de jejum. Senhor, a única recompensa que a gente quer ter é a Tua presença, Senhor. É a única recompensa. É o nosso coração mais sensível para a Tua palavra, para aquilo que o Senhor vai fazer naqueles dias de retiro em Rio Bonito. Que a gente gostaria de receber é isso, Pai, que o Senhor se agradasse e não qualquer outra pessoa. Pai, nos ajude nesse sentido, tem misericórdia de nós, que cada adolescente seja guiado pelo Teu Espírito Santo, que os adolescentes participem do jejum mesmo, não somente as pessoas mais velhas da igreja, Senhor, que os adolescentes tenham uma vida de jejum e oração também, Senhor, que eles tenham uma vida santa para Te buscarem de todo o coração, e que o Senhor transforme, Pai, a nossa estadia naquele lugar, naqueles dias de retiro, em nome de Jesus, amém.